Vamos aprender junto comigo a desenhar uma samambaia de uma forma simples usando marcadores. O marcador que eu vou estar utilizando para desenhar a samambaia vai ser esse marcador aqui, ó. Eu acredito que metade de vocês devem ter esse marcador em casa. Antes de começar, vou dar algumas dicas. Primeira, não ponha muita força no marcador, porque ele pode acabar quebrando a ponta ou ela pode entrar para dentro do comprimento. E daí vai ficar mais dificultoso para você colorir a arte de vocês. Não é preciso você utilizar muita força no marcador. Passando ele de leve, já dá para você fazer a pintura. Ele é um marcador que assim que você põe ele na folha, ele expande. Então é bom também que você tome um pouquinho de cuidado. Sugiro você fazer um treino antes. Você pode pegar uma folha e fazer algumas linhas. Isso vai ajudar a você saber como o material funciona. Então você pode fazer isso para ajudar você. Bom, eram essas dicas que eu queria dar antes de começar a fazer o desenho. Indo para a próxima parte, agora vamos separar os tons que a gente vai estar utilizando nesse desenho. Se você não tiver todas essas cores, não tem problema. Você tendo pelo menos um tom mais claro e outro mais escuro para fazer a sombra, também vai dar certo. As cores que eu vou estar utilizando vai ser essas. Tons de verdes que vieram junto com esses outros marcadores. Então, vou estar utilizando esses tons de verdes. E entre ele, eu também vou utilizar esse tom de amarelo, que vai ser a base, o começo. Então, vamos lá começar o nosso desenho. Primeiramente, eu vou pegar esse tom aqui de amarelo, que eu disse que vai ser a base. E a gente vai começar com ele. Vamos começar colocando as cores mais claras, porque se iniciarmos com cores mais escuras, depois se a gente for colocar mais clara por cima, ela não vai pegar, não vai pigmentar. Então vamos começar com a mais clara e a gente vai colocando os tons mais escuros por cima, sem apagar a mais clara. Então você tem que colocar isso na sua cabeça que você não pode apagar os tons que você vai colocar de base. Você vai colocar os outros por cima, de uma maneira que fique harmônico, mas que não apague as cores totalmente, porque a gente vai precisar dela para dar um contraste no desenho ficar mais bonito. Então, não se esqueça disso. Não sei se vocês já viram um pé de samambaia. Ela tem vários galhos e eles caem em direções diferentes. Um para o lado, outro para o outro. Tem um, às vezes, que é maior e outro menor, por conta que eles vêm crescendo ali. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar fazendo algumas linhas e a gente vai espalhar essas linhas. A gente não vai fazer elas retas. De preferência, eu vou fazer a do meio maior e os galhos das laterais menores. Tudo isso com um marcador amarelo, fazendo a primeira camada. Depois que você tiver feito essas linhas, agora vamos para a segunda parte, que é desenhar as folhas da samambaia. Então, para isso, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer sempre uma folha acima da outra, tipo um zigue-zague. Você põe uma folha de um lado e outra do outro, sempre deixando também um pequeno espaço entre as folhas. Porque eu não sei se vocês já olharam a samambaia de perto, mas ela tem um pequeno espaçozinho assim de uma folha para outra. Então você deixando isso, vai dar uma aparência mais parecida com as folhas da samambaia. Você não precisa detalhar muito as folhas. Fazendo ela simplesinha mesmo, também vai dar o mesmo efeito. Com a primeira camada feita, agora fica mais fácil. Então, o que vamos fazer agora? A gente vai pegando as cores que são mais escuras do que a primeira camada que a gente fez na pintura. Esse verde que eu estou utilizando é um pouco mais escuro que o outro, mas ainda assim ele é um verde clarinho. Ele só vai ser um pouco mais escuro do que a base que a gente colocou ali. Então, aqui é bem simples. A gente vai simplesmente repetindo o mesmo processo, só que por cima da primeira camada. Só que uma dica. É importante que vocês sempre deixem a camada que vocês vão criando visível aos olhos. De agora em diante vai ficar bem mais fácil. Agora a gente vai repetir aqui o mesmo processo. Quando você terminar uma camada com uma cor, você vem, pega uma cor um pouco mais escura que aquela que você utilizou. E aí você vai criando mais camadas acima,
Sempre lembrando que é importante deixar as outras camadas de baixo visível, para no final dar um efeito legal no desenho. Então lembra de sempre deixar as outras camadas de baixo visíveis. Então aqui eu vou adicionando todas as cores em tons verdes que eu tenho nesses marcadores, e eu vou acrescentando eles sempre do mais claro, vindo para o mais escuro. Depois de acrescentar algumas camadas, vai ficando mais difícil de pôr as outras seguintes, por conta do espaço que vai ficando menor. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência nessa parte e sejam também um pouco delicados. Tenta fazer os galhos das samambaia mais fininhos para ver se cabe ali e se preenche a área. Então vai fazendo com cuidado para não borrar as camadas de baixo do desenho. Então você vai colocando as camadas no seu limite de cores que você tem. Tenta sempre colocar bastante camadas e preencher também todos os espacinhos ali. Sobre os tons verdes mais escuro, que já é no finalzinho da arte, esse verde é que vai dar o efeito das folhas que vão estar mais afastadas, aquelas folhas que ficam mais para trás do desenho. Então é importante que vocês coloquem bem pouco desta cor, para as outras ficar mais na frente e essas ser as folhas mais afastadas do desenho. Então toma cuidado quando vocês forem fazer essas folhas finais, porque é um tom mais escuro, então se você acabar borrando, ele vai ser mais visível do que os outros que estão em tons mais claros. Então faz essa parte com cuidado e tenta sempre colocar nos cantinhos ali, nas brechinhas que vocês veem, que vocês acham que vai ficar legal para ser o fundo ali das folhas mais escuras do desenho. Agora eu vou deixar vocês aí com o resultado final do desenho da nossa samambaia. Eu espero muito que esse tutorial tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, tchau e até o próximo vídeo.